Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer receber vocês na nossa cidade, Curitiba. Espero que vocês desfrutem da cidade e aproveitem aí. Vai vir o frio aí em domingo, então teremos aí uma expectativa. Falar sobre avanços do tratamento da psoríase palmoplantar. Minha dupla é o Marcelo. O maior desafio é como eu trato, que vai ficar para a parte dele. Esses são meus conflitos de interesse. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa dividir a psoríase palmoplantar na sua forma pustular e na sua forma não pustular. Então, a gente vai tentar separar isso e mostrar o que a gente tem na literatura dos maiores avanços. Porque o que nós já usávamos muito, terapia tópica, corticoides de alta potência, seja na sua forma oclusiva, metotrexato, acitritina e ciclosporina, mas a gente tem uma gama de pacientes que, infelizmente, não vão responder ou até mesmo falhar essas terapias clássicas que nós temos no nosso dia a dia. A citritina e a ciclosporina são ainda uma terapia de primeira linha dentro da terapia sistêmicas que nós usamos muito na psoríase palmoplantar, seja na forma pustular como na forma não pustular, não tenho dúvidas em relação a isso. Quando a gente fala em psoríase palmoplantar não pustular, eu acho que os avanços dos imunobiológicos e das pequenas moléculas foi o que a gente mais teve em termos de tratamento dessa forma, né? Isso a gente viu aí nessa aula anterior em relação à psoríase ungueal, mostrando realmente a eficácia desses bloqueadores, e a gente começa a observar também em relação à psoríase palmoplantar. Se a gente pegar os dados, né, de secukinumab, um bloqueador de interleucina 17, do seu estudo, mostrando os resultados em psoríase palmoplantar um PPGA 0,1, a gente vê uma ótima resposta em termos de forma não pustular de psoríase palmoplantar. Se a gente avança em relação a essas são algumas fotos do estudo publicado em 2017, mostrando realmente aí que o bloqueio da IL-17 é uma possibilidade em termos de resultados clínicos. E a gente teve, posteriormente, aí, com o surgimento dos bloqueadores da IL-23, também mostrando resultados interessantes também em relação a outra métrica também envolvida, mas mostrando que guselkumab também é uma opção em relação ao tratamento da psoríase palmoplantar. Então, a gente vê esses avanços aí recentemente, mostrando tanto aí os resultados de semana 16 quanto semana 24, que a possibilidade tanto do bloqueio da IL-17 e o bloqueio da IL-23 tem mostrado alguns resultados interessantes aí, sendo uma possibilidade de uso, então, para os nossos pacientes. Se a gente avança aí com o uso, por exemplo, do risankizumab, da mesma forma, a gente vê em relação às suas métricas, também bons bloqueios, não só em unha, couro cabeludo, mas também em região palmoplantar. A grande questão a gente começa a mostrar, a IL-17 mostra um resultado interessante, a IL-23 mostra um resultado interessante, e a grande pergunta, às vezes, que a gente tem é qual que eu uso, qual que tem uma eficácia maior ou melhor, qual seria a primeira linha após uma falha, por exemplo, de acitritina, do corticoide de alta potência, é essa a grande questão. A gente tem alguns estudos retrospectivos, comparando, então, a eficácia para a psoríase palmoplantar não pustular em relação ao bloqueio de anti-IL-17 e anti-IL-23, com um perfil de pacientes interessante, fazendo isso, e mostrando que, dentro dos anti-IL-17, o número de prescrições foi interessante, tanto das 3 moléculas que nós temos. Claro, tem bimekizumab em alguns lugares, brodalumab no Brasil a gente não tem, mas mostrando os resultados aí que, a princípio, a gente vê muito parecido, na verdade, entre eles, entre IL-17 versus IL-23. Então, a eficácia desses inibidores não mostra diferenças significativas, tanto a curto quanto a longo prazo, em relação a IL-17 e a IL-23. Então, a gente tem essa questão. Outro estudo também mostrando e comparando somente as interleucinas 23, em termos de resultados de psoríase palmoplantar, um estudo retrospectivo, um estudo mostrando, e esse estudo, de uma maneira geral, mostra, na verdade, que são medicamentos aparentemente risankizumab e guselkumab, sim, mais rápidos, mas aparentemente a gente também não tem grandes diferenças significativas entre os IL-23. Ok, a gente mostrou estudos retrospectivos, às vezes não tem uma
nível de evidência tão forte, então a gente vai buscar alguns dados publicados em termos de literatura e de meta-análise. A última publicação agora de abril do Jornal da Academia Americana, mostrando um estudo comparativo de biológicos e medicamentos orais, tanto em psoríase palmoplantar como psoríase na sua forma pustular. Em relação à forma palmoplantar não pustular, existe uma grande dificuldade em relação a esses estudos em termos de métrica, mas mostra que a opção de guselkumab, bimekizumab e adalimumab são uma boa opção em termos de resultados, quando a gente usa uma métrica, e na sua forma pustular, que é o grande problema que a gente vai falar, os resultados não são tão bons para quase nenhuma dessas medicações, mostrando alguns dados interessantes com bloqueios de IL-23, com guselkumab e, às vezes, o uso de IL-36. A Primilaste, a gente está vendo, as pequenas moléculas, a gente não tem no mercado brasileiro, mas a gente começa a ver uns resultados interessantes mostrados aí na psoríase unguial. A gente tem alguns dados em psoríase palmoplantar, mas, te digo de alguma maneira, muitos relatos, mas não uma forte evidência em termos de melhora nessa forma de psoríase palmoplantar em relação a isso. A gente dividiu, falou então em psoríase na sua forma não pustular, mostrando esses avanços do bloqueio da IL-17 e IL-23, algumas meta-análises mostrando realmente que a IL-17, alguma IL-23 e até mesmo anti-TNF são opções, e às vezes a gente tem esses pacientes com essa forma pustular de difícil manejo, que com certeza todos nós temos algum desses pacientes no consultório. O que a gente tem, Embora as terapias de anti-IL-17 e anti-IL-23 venham mostrando uma forte eficácia nessa forma de psoríase vulgar clássica que nós temos e alguma eficácia na sua forma de psoríase palmoplantar não pustular, as evidências aí com psoríase pustulosa ainda é muito fraca, na verdade. E a gente vai buscar o que a gente teve já de estudos clínicos em psoríase na sua forma pustular. A gente pega o pequeno estudo fase 2A com o espezolizumab, um bloqueador de receptor de anti-IL-36. Ele não atingiu o objetivo primário nesse estudo em psoríase pustular palmoplantar, apesar de ter a liberação em pustular generalizada e que mostrou alguns resultados, nessa forma não, mostrando realmente a grande dificuldade que a gente tem. Uma subanálise mostra que um pequeno grupo de perfil de pacientes pode, às vezes, ter um benefício. Então, a gente já começa tendo essa questão da dificuldade. A gente sabe que a interleucina 36 está muito relacionada nessa forma pustular, mas olha que interessante essa forma localizada quanto a gente tem de dificuldade. E se a gente pega o estudo fase 3 do cicloquinumab, a gente vê também, quando a gente tem a métrica do objetivo de eficácia de 75%, na semana 16 também não atingiu o endpoint primário também e nessa forma pustular. Mas mostrou, claro, um subgrupo de pacientes também mostrando uma possibilidade de uso. Outro inibidor de IL-36, imsidolimab, também está sendo avaliado e a gente tem outras terapias direcionadas com outros alvos e talvez aqui a gente tenha uma perspectiva melhor de melhores resultados que até hoje a gente não em busca para essas formas de psoríase pustular especificamente. Existem alguns guidelines, na verdade, falando dessa publicação que já foi citada para outras formas, seja elas específicas. Então, quando a gente forma na forma pustulosa palmoplantar, a gente sabe os corticoides subpotentes, a nossa acitritina, velha medicação que ainda acho que tem uma boa indicação em relação a essa forma de psoríase, diferentemente na forma extensa da psoríase vulgar que a gente tem, mas a gente observa aí que a possibilidade dos anti-IL-17, a possibilidade dos anti-IL-23 e as pequenas moléculas aí começam a mostrar alguns dados aí interessantes. O que a gente tem de pequenas moléculas, Inibidores de janioquinase. A gente começa a ter várias publicações de inibidores de janioquinase para uso dessa forma. A grande questão dos inibidores de janioquinase, a gente sabe, é a relação à sua segurança, então a gente vai precisar dos dados a longo prazo, mas tem mostrado dados muito interessantes, muitos relatos. A gente ainda não tem uma evidência de grandes estudos, de fortes evidências. Os relatos são interessantes, Então, talvez seja aí uma perspectiva. Assim como o Primilaste também tem mostrado muitos resultados interessantes em termos de casos clínicos, mas nenhuma evidência forte também nessa forma de psoríase pustular ainda.
aquela própria meta-análise que eu comentei inicialmente, ela também faz essa revisão para essa forma postular e mostra ali uma dificuldade mesmo em ter a droga ainda ideal para essa forma. E aí a gente vai se perguntando, né, alguma coisa tem de diferente nessa forma postular, né, na verdade. A gente precisa entender melhor a sua fisiopatogenia para buscar a medicação e a droga ideal. A gente vê essa publicação aqui de janeiro, tentando, de uma maneira, entender quais são esses circuitos inflamatórios envolvidos nessa forma postular e na forma não postular da psoríase palmoplantar. Então, vão ser feitos marcadores histoquímicos, no sentido de, nessas formas desses pacientes sem tratamento, como é que eles evoluem com certos marcadores para tentar identificar alguma coisa que talvez seria um alvo melhor. Os neutrófilos, sim, parece ser maior envolvimento nessa forma postular, a gente sabe disso, uma maior infiltração de célula CD8, né, uma forte relação com essa resposta TH1. Mas, no geral, as evidências mostram que o espectro, né, da psoríase palmoplantar parece ser mais sistêmico e potencialmente mediadas mesmo pelas vias IL-36, apesar daquele estudo fase 2 não mostrar em alguns dados, mas talvez seja a grande diferença e o potencial. Logo, para todos nós aqui do Brasil, eu só gostaria de lembrar, a gente vai ter em Floripa, de 7 a 9 de setembro, o Congresso Brasileiro, aqui pertinho de Curitiba, para quem não conhece, 400 quilômetros, pertinho, e a gente vai ter o Congresso Brasileiro, para todos que também não são brasileiros e tiverem oportunidade, estão todos convidados. Agora, eu convido e passo para o Marcelo para ver a sua experiência e aí dizer o que é a melhor medicação e a sua experiência em uso. Obrigado.